Só a igreja na paz do Senhor, amém? Pode se sentar, igreja. Já estou bastante tempo de pé, pode ficar à vontade. Só um pouquinho de retorno de fome. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aquele que estiver com a sua Bíblia, vamos estar fazendo uma leitura no livro de Joel, no capítulo 2, somente o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e entre e orem. Vou ler de novo, estou bem seguindo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escarnhos dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Amém? Aleluia. O livro de Joel ele tem apenas 3 capítulos, curtíssimos. E o que a irmã Kátia tem para vocês essa noite é nada. Mas que o Senhor, pela graça e misericórdia dele, possa entregar a vocês. Amém? Você tem aí, Márcio? Algumas semanas o que está no meu coração, o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer falar com a igreja dele, é que Deus quer quebrar correntes. E o livro de Joel entrou no meu coração, e eu já havia lido ele há algum tempo atrás, mas não tinha me atentado a muitas coisas, porque é um dos menores profetas, então a gente não se atenta às leituras pequenas. A gente vai para as grandes leituras porque a gente quer estudar os grandes livros, entender mais sobre a vida de Jesus, e a gente acaba não passando batido por esses livros. E eu comecei a ler e eu queria entender o que o Senhor quer falar, queria falar comigo, e o que o Senhor pode falar com cada um de vocês. Eu recebi a minha parte, da parte do Senhor. Joel é um profeta que não é muito conhecido, ele só está citado em seu próprio livro e no livro de Atos por Paulo. E aqui ele vem começando o livro dele dizendo que a palavra do Senhor veio dirigida a Joel, filho de Betuel. E ele começa relatando uma devastação, uma desgraça na cidade de Judá, de Jerusalém. E ele fala: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel. Versículo 4: o que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui foi uma devastação feita por um exército de gafanhotos enviados pelo próprio Deus na cidade de Jerusalém, na cidade de Judá, onde tudo foi destruído. Fez da minha vide assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe as cascas que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Cortada está na casa do Senhor oferta de manjares e libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O povo estava devastado. O povo não sabia o que fazer, porque não tinha mais plantação. Tudo foi destruído pelo gafanhoto e pela seca. E sem alimento, os gados também não tinham como se alimentar. Então o povo estava sofrendo. O campo estava assolado, a terra de luto, porque o cereal estava destruído, e a vide secou, as olivas se murcharam. Naquele tempo havia muitas oliveiras, de onde se extraía o azeite, onde tudo era usado com azeite. Até banho o povo tomava com azeite. O azeite era misturado com sal grosso e com ervas cheirosas, porque não tinha a abundância de água como a gente tem hoje de abrir uma torneira e se banhar. Então muitos tinham que usar o próprio azeite, que o azeite extra virgem é muito cheiroso e era usado também como perfume. Então o azeite era importante e agora o povo não tinha mais a oliveira. O vinho era usado para o povo beber, para o povo fazer alimentos também.
nas festas, em todas as ceias, estavam ali o vinho posto à mesa. O povo se embriagava. Aqui no versículo 5 do primeiro fala, ébrios, ou seja, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. O mosto é o vinho novo, porque está ele tirado da vossa boca. Então o povo chorava e lamentava. Grande era a destruição. Porém, o livro de Joel ele não vem relatar o exato motivo de Deus ter enviado essa destruição, esse exército grandioso que destruiu naquele lugar, as plantações. E também não vem dizer, aqui não dá para saber qual o tempo datado exato de Joel. Muitos dizem entre os séculos 5, 6, 7, 8, não tem um tempo exato, porque aqui não é citado reis, então a gente não sabe se aqui o povo já tinha saído do exílio, se tinha voltado para o exílio, porque a Bíblia não está numa ordem cronológica, então a gente não tem essas informações. Então eu não tenho como dizer o que estava acontecendo nessa época, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus castiga o povo dele quando está em desobediência. Assim como um pai castiga um filho desobediente, Deus também assim faz conosco, porque é no castigo que a gente começa a raciocinar. É durante o castigo, é durante os pesares, que a gente começa a raciocinar e querer entender o que está acontecendo, a gente começa a pensar o que a gente fez de errado para receber tal castigo. É onde a gente começa a se lembrar e está na hora de se arrepender. O livro de Joel é dividido em 3 partes. São 3 capítulos divididos com o grande dia do Senhor. O primeiro grande dia do Senhor, que ele fala da destruição. Aí depois tem o grande dia do Senhor, que ele vem falar, trazer o povo ao arrependimento que é necessário. E depois vem o terceiro grande dia do Senhor, que vem o Senhor trazer o juízo sobre a terra e salvar aqueles que invocam o seu nome. Então a gente pode dizer que sim, Joel é um livro profético também para os dias de hoje, porque para alcançarmos a graça e a misericórdia do Senhor e chegarmos no céu e adentrarmos as portas celestiais, precisamos ter o arrependimento sincero. Então Joel, observando toda aquela situação, e Joel, o profeta do Senhor, provavelmente ele andava pelos templos, muito provavelmente ele andava com sacerdotes, porque Deus não falaria com uma pessoa que não estivesse na presença dele. Deus não falaria com ninguém que não estivesse com um coração sensível para ouvir a voz do Senhor, porque claramente o versículo do livro começa dizendo a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, ou seja, ele não era qualquer um. Pode não ter a história dele aqui, porque tem muitos livros perdidos ainda, que não entraram na nossa vida, mas para o Senhor o conhecia, e isso é o que importa. E depois de Joel passar aqui e começar a falar ao povo, porque Joel ministrava ao povo o que estava acontecendo, ele veio começar a dizer que o povo precisava clamar ao Senhor. Quando estamos em sufoco, precisamos clamar ao Senhor. Quando não estamos em sufoco, também precisamos clamar ao Senhor, porque sem a presença dele nós não somos nada. E aqui no capítulo, ainda no capítulo 1, eu vou ler algumas partes que diz que a vide secou e a figueira se murchou, no capítulo 1, verso 12. A romeira também, e a palmeira e as macieiras, todas as árvores do campo se secaram, e já não havia alegria entre os filhos do homem. Vocês conseguem imaginar a situação desse povo? Aqui foram faladas várias árvores frutíferas, onde se extraiu o alimento para aquele povo, e agora o povo não tinha. A gente consegue imaginar, se a gente voltar para 2020, quando começou o Covid, tudo se fechou, tudo se cerrou, tudo se encerrou, até plantações foram perdidas porque o povo nem lavrar a terra não podia exportar, então as coisas se estragavam. Pessoas ficaram sem alimento, pessoas ficaram sem ir e sem vir, pessoas ficaram desesperadas. Se tiver algum sortudo aqui que não sofreu com o Covid, Deus seja louvado na sua vida. Mas eu tenho certeza que não tem nenhum sortudo que não passou pelo perrengue durante esses anos. E aqui não chega nem aos pés do que o povo passou lá atrás, porque nós ainda tínhamos portas de escape. Mas aqui nesse tempo o povo não tinha para onde correr, porque se ele fosse para a terra do lado, era a terra inimiga. Se eles fossem para o outro lado, era a terra inimiga. Então o povo não tinha para onde correr.
Eles precisavam contar única e somente com a graça e a misericórdia do Senhor. Mas bem sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Então Joel vai dizer: cingivos de pano, de saco, lamentai sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares. Aqui ele está dizendo, naquela época tinha o costume, quando o povo estava em lamento, de se vestir de pano de saco, jogar cinza pela sua cabeça. Era a manifestação do desespero diante de Deus. O povo andava como se fosse um lâmpada de saco, não vestiam suas roupas normais, porque eles estavam dizendo: Senhor, precisamos da tua misericórdia, Senhor, precisamos da tua mão estendida sobre as nossas vidas. E Deus ouvia a oração do povo quando o povo estava dessa forma. Mas aqui no livro de Joel, alguma coisa mudou. Mesmo Deus vendo o povo vestido de pano de saco e com cinzas, Deus queria algo mais. Porque nem sempre rasgar as vestes significa que estamos rendidos ao Senhor. Nem sempre estarmos dentro da igreja, na casa do Senhor, significa que estamos rendidos ao Senhor. Não é porque eu prego, não é porque eu louvo, que eu estou rendido aos pés do Senhor. Porque o que vai dizer se realmente eu estou na presença do Senhor é o meu coração na presença dele, diante dele. São as minhas atitudes, é aquilo que eu faço e aquilo que eu falo no meu dia a dia. Não é somente aquilo que eu visto, ou aquilo que eu demonstro diante de outras pessoas. Porque o único que conhece o coração é o Senhor. No versículo 15 diz: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Aqui ele ainda está dizendo sobre a devastação daquele povo. No capítulo 19, no verso 1 do capítulo 1 ainda diz: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. No capítulo 2 ele começa dizendo: ei, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao santo monte. Aí aqui vem dizendo no capítulo 2, versículo 2 do capítulo 2: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde o povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos diante, de geração em geração. As trevas que esse povo estava vivendo, aqui está dizendo que não haveria. Sabemos que a Bíblia vai dizer em outros versículos e outros livros que houve pragas de gafanhoto. Houve muitas, desde o começo da Bíblia, teve muitas pragas de gafanhoto. Mas como essa, nunca houve. E no capítulo 1 ainda ele diz que os velhos, os homens, deveriam contar para os filhos contar para os filhos contar para os filhos, de geração em geração, a tudo aquilo que havia acontecido. Porque isso não iria se repetir mais, não na grandeza na qual foi conhecido, não da forma a qual foi conhecido. E depois do povo chorar, depois do povo lamentar, a misericórdia do Senhor veio diante desse povo para ouvi-los. E no versículo 11 do capítulo 2 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível, quem o poderá suportar? O povo já não estava mais suportando. E o dia do Senhor, ele virá. Grandes coisas ainda acontecerão também nos dias de hoje, ou seja, no nosso futuro. Coisas hão de vir e coisas hão de acontecer. E a palavra de Deus, nos livros proféticos, ele diz que aquele que não estiver aos pés do Senhor, aquele que não estiver firmado, não vai suportar. A palavra diz que até os escolhidos seriam enganados, porque muitas coisas hão de vir e muitas coisas hão de acontecer. Muitos enganadores hão de se levantar como já se levantaram. Porque vemos em cima dos altares enganadores pregando e distorcendo a palavra de Deus, fazendo com que o povo sirva de maneira errada, com que o povo aprenda de maneira errada, com que o povo faça de maneira errada, trazendo tudo que é sujo de fora para dentro da casa do Senhor. E o povo está vivendo dissolutamente, como se estivesse tudo certo, como se estivesse tudo bem. Mas a palavra de Deus nos fala que
que o povo padece por falta de conhecimento. Quando a gente tem um entendimento e conhecimento da palavra do Senhor, não somos enganados, nem por homem, nem por ninguém, porque muitos enganadores têm se levantado. Verso 12, capítulo 2. A misericórdia do Senhor, que eu intitulei como Deus quer quebrar correntes. Assim, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui no capítulo 2 já mudou. No capítulo 1 o povo rasga as suas vestes, o povo veste um pano de saco, e o povo clama, o povo chora, o povo geme. Mas não era isso que o Senhor queria. Agora a palavra do Senhor vem dizer: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Porém, a ira do Senhor já tinha caído. Só que a palavra está dizendo que o Senhor é tardio em irar-se. Significa que o Senhor já havia se irado. Porque se o exército já havia destruído tudo, porque a ira do Senhor já havia sido sobre aquele lugar. Mas Ele também se arrepende do mal. Aqui completa, Ele se arrepende do mal. Porque se o povo se converter dos seus maus caminhos, de todo o vosso coração, o Senhor, Ele se arrepende do mal. E Ele pode tornar tudo novo em nossas vidas. Quando andamos errantes, e se a gente se arrepende e voltamos verdadeiramente ao Senhor, Ele muda tudo em nossa vida. Ele pode transformar tudo em nossa vida. Temos o costume de julgar aquele que está lá fora, até mesmo o irmão que está do nosso lado, por coisas que a gente sabe, por coisas que a gente viu, por coisas que a gente ouviu, e a gente acha que aquela pessoa nunca vai ter jeito na vida, que ela nunca vai mudar. Mas quem muda alguém não sou eu e não é você. Quem pode mudar alguém, o único que tem o poder de mudar e transformar corações é o próprio Deus. Aqui essas pessoas tiveram que ter os corações transformados, mudados, o coração rasgado verdadeiramente diante do Senhor. E não é de qualquer maneira. Aqui está dizendo bem claro, com jejum, com choro e com pranto. Quando a gente passa a jejuar, quando a gente tem o costume de jejum, matar a nossa carne faz com que a gente fique mais sensível. Porque quando a nossa carne ela está muito bem alimentada, ela está muito forte, a gente tem vitalidade para fazer o que a gente nem entende. E muitas vezes, com a energia que a gente deixa de fazer o que é para o Senhor, para fazer aquilo que é para nós. Porque nós queremos fazer aquilo que a gente deseja. A gente quer viver do jeito que a gente quer. Agora, faça um jejum e vai para a praia ou no restaurante. Tu vai? Você não vai. Porque você sabe que você não vai poder aproveitar aquilo ali. Agora, quando você está com toda a energia e dinheiro no bolso, com certeza você vai passear. Você vai aproveitar, porque hoje eu estou de folga. Você não vai pegar sua folga e falar assim: hoje eu vou jejuar o dia inteiro, orar e clamar ao Senhor o dia inteiro, porque eu preciso estar na presença dele. Se tem alguém aqui que faz isso, continue, mas eu duvido. Desculpe. Porque a gente quer fazer aquilo que é legal, aquilo que nos diverte e aquilo que apraz para a nossa carne. A gente não quer tirar o nosso dia para o Senhor, mas se faz necessário. Porque para a gente ser fortalecido na presença dele, a gente precisa estar verdadeiramente rasgados na presença do Senhor. A leitura continua e diz: tocai trombetas em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui está dizendo, não é para Joel: ó Joel, vai lá e faz um jejum pelo povo. Ó Joel, vai lá e clama pelo povo. Não. Tocai a trombeta em Sião, está dizendo, quando a trombeta toca, toda a cidade vai ouvir. As trombetas tocavam quando precisava avisar algo muito importante. E quando o povo ouvia o som da trombeta, eles sabiam que algo estava acontecendo. Então o povo se reunia.
normalmente nas praças, nas ruas, mas o povo precisava se reunir, porque eles precisavam saber o que estava acontecendo. Tocai a trombeta em Sião e promulgai o santo jejum, proclamai uma assembleia solene. A assembleia é um conjugado, um aglomerado de pessoas. Então significa que todo o povo foi chamado a jejuar, a orar e a prantear diante do Senhor. Não foi o pastor Matos jejuou e orou pela igreja, o povo ser salvo, o povo ser liberto. Não, o pastor precisa chamar a igreja para jejuar e orar. A igreja precisa se juntar no jejum e na oração. A igreja precisa se juntar uns pelos outros, como temos feito nos últimos dias. Temos nos juntado para orar por pessoas que estão enfermas, que precisam de milagres. Mas isso é necessário a assembleia, todos unidos em uma só direção. Aqui o povo foi reunido para uma só direção, para buscar a presença do Senhor, porque o povo estava longe. O povo provavelmente estava servindo a deuses estranhos, porque aqui eu não sei o tempo que aquele povo estava vivendo. Se vieram do exílio, estavam perdidos, estavam atordoados. Se foi antes do exílio, eles estavam servindo aos outros deuses, por isso que foram para o exílio. Então não tem como precisar. O fato é que estavam longe do Senhor. No versículo que eu li no início, no versículo antes, 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reúne os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Não é só o pastor. As crianças são chamadas, os que mamam são chamados. A palavra do Senhor fala: congregai até os que mamam. Aqui todo o povo, até os pequenos, do pequeno ao maior, está sendo chamado para congregar, santificar e jejuar na presença do Senhor. Ou seja, é toda uma cidade. Porque quando o povo se une em oração, quando o povo se une em um só propósito, não tem como o Senhor não ouvir. Ele pode até não responder da forma que a gente quer, mas que Ele ouve. Quando Ele olha dos altos céus e vê um aglomerado, uma grande assembleia, jejuando e orando, se prostrando diante dEle, para glorificar e para exaltar o nome dEle, eu tenho certeza que o Senhor se alegra. E precisamos desse coração contrito e despojado para estar na presença do Senhor com vontade e com sinceridade. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Jejuar, clamar, prantear, orar, é o que a palavra do Senhor vem nos ensinar. Precisamos unificar tudo isso numa só junção, e o Senhor vai ouvir as nossas orações. Olha a oração: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Quando acontece alguma coisa com o povo de Deus, vamos pegar um irmão que está com uma enfermidade, desenganado pela medicina. A primeira coisa que o povo aí fora diz é: mas não é crente? Por que está doente? Por que está morrendo? Por que Deus não cura? O Deus de vocês não é poderoso? É o que o povo fala, é o que o ímpio fala. E aqui a oração do povo é: Senhor, poupa o teu povo. Porque se é o povo de Deus, se é o povo de Israel, e está sendo castigado dessa forma, o povo olha de fora e fala assim: mas não é filho de Deus? Não é povo de Deus? E por que Deus de amor é esse que tanto esse povo fala, que castiga o povo desse jeito? E aqui realmente o castigo é grande. Como nos dias de hoje temos visto muitos sofrerem, temos visto os irmãos nossos sofrerem, temos visto a igreja do Senhor sofrer, muitos sendo perseguidos, muitos sendo mortos, e muitos ainda dizem: por que eu vou servir esse Deus que vocês servem? Que Deus de amor que vocês pregam é esse que faz tamanho mal para o seu povo? Mal sabem eles que o Senhor só nos dá aquilo que a gente pode carregar, porque os fardos deles são leves, e Ele nos prova por um tempo, para que possamos ser aprovados no tempo oportuno. E se formos aprovados, não significa também estarmos aqui,
Pode ser que Ele nos aprove para irmos morar com Ele, porque afinal de contas estamos aqui com o único objetivo: morarmos no céu. Então, seja hoje, amanhã ou na vinda de Jesus, o importante é que alcancemos o objetivo de estarmos com o Senhor, independente da situação. Aleluia. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e arrependendo-lhe disse, e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles cereais fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O Senhor ouviu o clamor da sua igreja. Quando a igreja se une, o Senhor ouve. E o Senhor ouviu e respondeu. Porque o coração do Senhor não está fechado. A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos deles não estão fechados. Ele tem ouvido o clamor do seu povo. E os ouvidos deles estão atentos à nossa oração. E as nossas lágrimas, elas não tocam o chão, elas são colhidas. Oh, aleluia. Aleluia. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pássaros do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O povo estava vivendo, além da destruição dos gafanhotos, a seca, que o fogo terminou de queimar o que restou. Não havia chuva, e agora Deus vai mandar a chuva, e a grama vai crescer, as árvores vão nascer de novo, porque a palavra do Senhor fala assim, que a raiz, ainda que seja cortada, ao cheiro das águas ela brotará e será renovada, sairá renovo no meio dela. Então só precisava de gotas de chuva, só precisava de um pouquinho de chuva, e tudo seria novamente nascido, florescido, reverdejante, e o povo seria alimentado novamente, porque aqui até os animais clamavam ao Senhor. A palavra de Deus fala que quem não clamar, se o povo não clamar, as pedras clamarão. Se pedra clama, os animais também clamam, porque os animais também são criatura do nosso Senhor. Aleluia. Restituir-se-vos-ão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O próprio Senhor enviou o exército para destruir. E agora o próprio Senhor está retirando o destruidor. Ele próprio está mandando um renovo. Ele próprio está devolvendo, e eu tenho certeza que muito melhor do que antes. Com as árvores muito mais verdejantes, com as oliveiras, com as azeitonas maiores do que antes, com as maçãs mais vermelhas. E agora o povo vai ter alimento novamente. E se clamarmos ao Senhor, teremos os renovos em nossa vida. Muitas vezes passamos por momentos em que não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vê coisas, a gente ouve coisas que a gente não entende, a gente questiona. Eu questiono muito ao Senhor, muitas coisas. Falo, Senhor, por que isso ou por que aquilo está acontecendo com o teu povo? E muitas vezes no meu próprio coração de bate pronto vem: o meu povo anda errante, o meu povo anda em pecado. Então muitas coisas precisam acontecer para o povo despertar. E aqui, se a gente olhar para esse livro, aqui ele está chamando o povo a um arrependimento. Sem um arrependimento sincero não tem salvação. Depois que a gente passa pela devastação, se a gente se arrepende verdadeiramente, vem um renovo. Mas esse renovo ele vem acompanhado de muitas coisas, e a principal dela é a presença do Senhor. Porque se não tivermos a presença do Senhor, voltaremos ao início de tudo, e vai estar lá toda a devastação novamente. O migrador vai levar tudo, o devorador vai levar tudo, porque é o Senhor quem tira
todo o peso do pecado nas nossas vidas, mas precisamos estar na presença dele. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vem dizer que precisamos estar sinceramente na presença do Senhor. Mas o Senhor vive falando a mesma coisa, mas a gente continua fazendo também os mesmos erros. Precisamos nos consertar com o Senhor. Aqui o povo se consertou com o Senhor. Tudo foi renovado. Mas nos livros seguintes, dos outros profetas, começou tudo de novo. O povo foi castigado porque estava longe do Senhor. Aí o povo vai lá e clama ao Senhor. Aí Deus vai ter misericórdia do povo. E não é nada diferente dos dias de hoje. Continua tudo do mesmo jeito. E até quando a gente vai viver nessa montanha russa, nessa roda gigante, que um dia a gente está com o Senhor, outro dia a gente está longe do Senhor? Até quando a gente vai viver como o povo viveu? Um dia na presença, no outro dia fora da presença. Até quando? Eu falo de mim, porque eu não posso falar da vida dos outros. Porque quantas vezes eu não quero nem ir para a igreja. Quantas vezes eu falo, Senhor, hoje eu não quero orar. Senhor, hoje eu não quero louvar. Hoje eu não quero estudar. Mas eu faço outras coisas. Eu trabalho, eu assisto televisão, eu assisto filme, que nada me edifica. Mas o que me edifica eu acabo deixando de lado, porque eu quero fazer o que a minha carne deseja. E o povo aqui não era diferente, como não somos diferentes desse povo. Somos escolhidos do Senhor, somos filhos do Senhor. E precisamos mudar, e eu preciso mudar. Em vez de eu perder meu tempo assistindo uma novela, por exemplo, eu poderia perder essa 1 hora investindo na minha vida com o Senhor. Seria muito mais útil, seria muito melhor. Mas muitas vezes a gente não pensa dessa forma e a gente acaba fazendo tudo errado. Versículo 27 do capítulo 2. Sabereis que estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus tirou o pobre do meio da nação, para que outros não dissessem àquele povo, onde está o seu Deus? Deus tirou e Deus colocou tudo novo. E vem a promessa do Espírito Santo sobre a vida daquele povo. No livro de Atos 2, fala da descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens que estavam juntados naquele lugar, quando Jesus foi assunto aos céus. E ali cita o nome do profeta Joel, porque como lá em Atos foi derramado o Espírito sobre a vida daqueles homens, aqui também foi derramado o Espírito sobre a vida de homens e mulheres. E vem falando assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Homens e mulheres, pequenos e grandes, Deus enche com o Espírito dele, porque é dele, e ele faz no momento que ele deseja derramar o Espírito dele. Só que para recebermos essa presença, precisamos estar com o coração diante dele. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Eu quero que o Senhor chame meu nome. Precisamos desejar que o Senhor chame os nossos nomes, porque nesses versículos também é um versículo apocalíptico, é um versículo futuro para nós, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que sobreviver a esta terra, a tudo que acontecer aqui, as tribulações, será chamado pelo Pai, será chamado por Jesus, mas o nosso nome precisa estar escrito no livro da vida, porque será invocado sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Precisamos estar no livro do Senhor. Como na escola o professor chama os nossos nomes e precisamos estar presentes para responder, o Senhor vai chamar o nosso nome. E precisamos estar atentos quando o Senhor nos chamar. Precisamos que os nossos nomes estejam no caderno do Senhor, porque senão não entraremos aos céus. Não seremos levados junto com o Senhor.
o juízo virá sobre todas as nações, sobre todos os inimigos do povo do Senhor. O Senhor levantará um grande clamor, um grande clamor sobre toda a terra. E todos aqueles que perseguiam e que perseguem o povo do Senhor, esses serão julgados. Todo aquele que não invocar o nome do Senhor receberá um julgamento, será condenado. E nós que estamos diante do Senhor, precisamos invocá-lo, precisamos invocar o nome do Senhor, para que naquele grande dia sejamos recebidos por Ele. E Deus, Ele deseja quebrar correntes em nossas vidas. Qual corrente o Senhor quer quebrar na tua e na minha vida? A corrente do pecado, da desobediência, do esfriamento espiritual, da idolatria, dos vícios, da bebedeira, das drogas, da prostituição, da fornicação, da mentira, da falsidade. O que o Senhor precisa quebrar na sua vida hoje? Qual é a corrente que o Senhor precisa quebrar na sua vida hoje? Para que vocês possam estar na presença dEle, para que você possa ouvi-lo chamando o teu nome. O que você precisa fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje, para que o Senhor me ouça, para que o Senhor me veja, para que eu esteja com Ele, para que eu caminhe com Ele? É o som do silêncio. Quando a gente fica em silêncio, a gente começa a pensar: o que eu preciso fazer para mudar? Eu preciso me entregar ao Senhor, eu preciso aceitar Jesus de novo, eu preciso me batizar de novo, eu só preciso clamar ao Senhor com vestes limpas, com jejuns e orações. O que você precisa fazer hoje? Agora. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer agora? Porque os sinais da vinda do Senhor estão por todos os lados. Deus precisa restaurar o teu povo. Deus deseja restaurar o seu povo. O Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. Meu santo monte de Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Essa Jerusalém a gente pode dizer que é a nova Jerusalém. Não entrarão estranhos no céu. Não entrarão estranhos na nova Jerusalém. Não entraremos com corpos corruptíveis, porque a palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer que teremos um corpo transladado, transformado, porque no céu não entra nada que é corruptível, no céu não entra matéria. Mas para que temos essa transformação, precisamos estar na presença de Deus. Aleluia. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos, ou seja, um vinho novo, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá, em todos os rios de Judá, estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Esse vale de Sitim, ele é o Mar Morto. Os rios do Senhor derramarão as águas novas do Mar Morto. E o Mar Morto reverdejará, ele florescerá, ele terá vida. Hoje o Mar Morto já está tendo vida novamente. O Mar Morto está cercado por árvores frutíferas. Para quem não conhece o Mar Morto, bolões. E há anos atrás, cerca de 20, 30 anos atrás, não havia verde, não havia nada sobrevivia ali, nem mesmo bactérias. E hoje a palavra do Senhor está se cumprindo, porque os rios que emanam do trono do Senhor está chegando no vale do Mar Morto. Que não sejamos como o vale do Mar Morto de antigamente, mas que sejamos como o Mar Morto de hoje, o Vale do Sitim, onde tem recebido águas vivas que emanam no trono do Senhor, onde vida tem sido brotada a cada dia, onde árvores frutíferas têm crescido, onde peixes estão colocando suas ovas e estão nascendo. Precisamos ser dessa forma, perceber e permitir que as águas do trono do Senhor venham sobre as nossas vidas. Precisamos beber das águas do trono que vem de Deus, porque essas águas trazem vida sobre as nossas vidas. Precisamos beber daquilo que vem do Senhor. Aquele que bebe da água do trono do Senhor tem vida. Aquele que
viva e não teremos sede, não teremos fome, porque a palavra do Senhor ela nos é suficiente. A presença do Senhor precisa nos ser suficiente. E o Senhor nos últimos dias ele tem pedido ao povo: clama o meu santo nome, confia na minha palavra, confia em mim, porque eu farei grandes coisas, eu farei novas coisas. Mas se não confiarmos no Senhor, não receberemos essas novidades de vida. Se não confiarmos no Senhor, não teremos nada para receber, porque só recebe aquele que confia, aquele que espera, aquele que tem fé e receber da parte do Senhor. Eu tenho fé de receber da parte do Senhor. Você tem fé para receber da parte do Senhor nessa noite? Você crê que o Senhor tem novidade de vida para você nessa noite? A palavra vem dizer: arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos e clame ao Senhor com jejum e com choro. A palavra do Senhor vem dizer: estou fazendo eu coisas novas, estou fazendo eu coisas novas diante do meu povo, estou dando eu flores, campo, mantimento. E esse mantimento não é só físico. A palavra do Senhor vai dizer: estou eu julgando o meu povo, o ímpio e o que não é ímpio, porque a palavra do Senhor derrama sobre todos nós igualmente. A palavra está dizendo: estou eu trazendo restauração. É o que essa palavra vem dizer. Arrependa-se, receba a cura, receba a restauração e receba a salvação. É o que precisamos, é o que nós queremos da palavra do Senhor, é o que nós queremos do Senhor sobre as nossas vidas. E sem isso, vamos perder tempo aqui dentro. Se não buscarmos a presença dele, vamos perder tempo aqui dentro. Aquele que pudesse, coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Coloque as mãos no teu coração. Fale com o Senhor o que Ele precisa quebrar na tua vida. As correntes que precisam ser quebradas na tua vida e na minha vida. Fale com o Senhor. Porque é necessário quebrarmos o orgulho. É necessário quebrarmos a soberba. É necessário nos afastarmos da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Pai, em nome
Glorificado seja o teu santo nome. Que você possa ter recebido a palavra do Senhor. Que você possa ter entendido a palavra do Senhor nesta noite. Porque o Senhor deseja mudança sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a tua vida. Ele deseja um renovo sobre a minha e sobre a tua vida. Que nós venhamos receber o mosto que vem do céu, que é o vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da paz, aquilo que é limpo, aquilo que é puro, que vem da parte do Senhor sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Que venhamos receber do alto, porque daqui não temos nada, mas o que vem do alto nos enche com alegria, nos enche de fé e de esperança. E que a presença do Senhor possa nos encher a cada dia e que devemos caminhar com Ele, falando para o Senhor, segurando as tuas mãos, fala para o Senhor caminhar contigo. Não queira dar um passo à frente nem um passo atrás, mas segura ao lado do Senhor e caminha com Ele, porque o mais Ele fará sobre a minha e sobre a tua vida. Mas precisamos ter fé na presença dEle, precisamos ter fé que Ele está conosco e receber o que vem dEle, não do homem, mas o que vem do alto, sobre cada um de nós. Eu agradeço a presença do Senhor sobre este lugar. Eu agradeço a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebeu aí a tua parte? Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero dar um aviso aos irmãos que domingo temos culto na hora, às 18. E dia 9, é a ceia, é isso? Dia 9 é domingo, né, família? É a ceia, né? É a ceia, né?